Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Para iniciar a palestra, vou convidar vocês a cantar comigo. Não sou cantor, mas eu gostaria que a gente cantasse juntos para entrar em harmonia, em harmonização, trazer uma tranquilidade para que possamos dar início. Vamos lá. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do seu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do seu coração, gentileza, auxílio e perdão. Obrigado, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, que possamos ter uma boa palestra, que possamos sair daqui melhor do que chegamos, que o Mestre nos ilumine hoje e sempre, que assim seja. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 7. O item 7 ele fala sobre o dever. É importante, antes da gente falar sobre o dever, que a gente entenda o que Jesus quis dizer quando ele fala sobre sedes perfeitos. Vamos pegar o significado dessa palavra. Em português, ela diz que é algo em que não há defeito. Em latim, perfectus, completo. Um exemplo, quando não falta nada a fazer numa obra, ela está perfeita. Confesso a vocês que quando, as primeiras vezes que eu peguei essa trecho do Evangelho, causa um certo desânimo, um certo desespero, porque, peraí, como que Jesus pede para que sejamos perfeitos? Como que pede para que a gente seja uma obra, quando não falta mais nada uma obra, ela está perfeita, somos perfeitos? E eu comecei a ficar meio desanimado. E peguei um grau de perfeição e fui fazer uma comparação aí. Vou pegar eu mesmo, um grau 1, mais ou menos. Pego um Chico Xavier aí, que num grau de perfeição, como ídolo, para mim, eu tive vários ídolos quando eu era criança, quando eu era jovem, né? Músicos, cantores, ainda gosto muito de música. Porém, os meus ídolos hoje são Chico Xavier, entre outras pessoas que traz um crescimento, uma elevação espiritual e moral muito grande. E também, e também o nosso mestre, que é o Mestre Jesus. Então, quando eu olhei a primeira vez, eu falei, não pode estar certo. Como que eu posso ser tão perfeito igual a Jesus? Ele me pede no item sedes perfeitos. Só que aí a gente tem que lembrar que Jesus falava em aramaico,
né? A língua da época era o aramaico e o hebraico. A gente tem que voltar um pouquinho na história para tentar entender o que é ser de perfeitos, né? E os primeiros manuscritos bíblicos, eles foram escritos em grego, né? Em grego, perfeito significa teleios, né? E teleios é formado a partir de um substantivo da palavra telos. Telos significa um fim, um propósito, um objetivo, uma meta, né? Então, quando ele está falando para seres perfeitos, ele está falando para que um homem perfeito, se um homem é perfeito, se ele percebe o propósito, a meta, o objetivo para o qual ele foi criado e enviado ao mundo, né? É interessante, eu marquei o se e o propósito aqui, porque muitas vezes a gente passa no mundo encarnado e o se nos atrapalha, porque a gente está tão focado na matéria, né, que não percebe o propósito. E aí vem a pergunta, qual é o meu propósito? É o famoso, quem sou, cotô, pão que eu vou, né? O que eu estou fazendo aqui, né? O que Jesus quis dizer com isso? Qual foi o propósito? Vamos perguntar para o Mestre Jesus, né? Já que ele não é universitário, a gente pode pedir para o Mestre Jesus, que ele está mais elevado que a gente. E Jesus, é importante a gente entender que ele não escreveu nada do que foi falado no Evangelho. Porque, na verdade, ele é o Evangelho vivo, né? É a biografia da vida de Jesus contada pelos evangelistas, né? E é isso que a gente busca, né? A gente quer buscar esse crescimento moral. E Jesus, ele tinha um dever quando ele veio encarnado. O dever dele foi ser exemplo moral para cada um de nós, né? Cada passagem do Evangelho, cada item do Evangelho é um exemplo, ele está nos ensinando, por isso que é chamado de mestre, né? É o dever, porque em João, no capítulo 14:6, ele fala o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, sigam o meu exemplo, pois eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, não da forma com que às vezes a gente pensa que seja a vida. E Jesus foi exemplo, mas o exemplo não é a melhor forma de ensinar. O exemplo é a única forma de ensinar. É interessante isso. O exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única forma de ensinar, né? E quem é pai sabe disso. Você começa a fazer alguma coisa errada, o filho já está acompanhando. Para que Jesus veio ser exemplo moral para nós? Para que possamos atingir o propósito. Então ele está vindo mostrar para a gente que o nosso propósito é ir ao Pai, é voltar à centelha divina, né? Ele repete isso na continuação de João 14:6. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? E eu volto à pergunta, qual é o meu propósito então? Falou esse tanto de coisa aí. Então, o sede perfeitos que ele está falando aqui é para que possamos entender qual que é a nossa meta, e objetivo e propósito nessa vida. E o propósito é evoluir espiritualmente. A gente só chega ao Pai evoluindo espiritualmente. A gente tem que entender que nós somos uma centelha divina, algo que foi criado de Deus e que está no caminho de volta, né? E entender que a gente faz parte de um todo. Isso é interessante, porque a hora que fala faz parte de um todo, quer dizer que cada um daqui está conectado. Eu estou conectado a você, todos estão conectados, né? E Jesus, ele enxergava dessa forma. Ele não enxergava, tipo assim, não, aquele é meu pai, aquele é minha mãe, ali eu vou olhar melhor, né? Ele tinha um coração mais aberto, ele conseguia enxergar o todo de uma forma geral, né? E aí vem a pergunta, se o nosso propósito é evolução espiritual, a gente entra agora no tema desse capítulo, que é o dever. Qual é o nosso dever?
Dever, geralmente, ele remete a uma coisa meio chata, né? Porque dever é obrigação. Né? Você tem obrigação de fazer alguma coisa. Né? E vem as cobranças e tudo mais. A hora que a gente entra no item 7, quando tiver essa tela preta com amarelo, é alguma parte do evangelho que eu retirei e coloquei aqui. Ele fala o seguinte: o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Né? Então, o dever é uma obrigação moral. Moral, primeiro comigo, depois para com os outros. Vamos entender direitinho o que é moral? Né? Então, aqui em cima eu estou deixando aqui o nosso propósito é a evolução espiritual. O que é moral? Moral é o conjunto de regras adquiridas. Ou seja, tudo que eu adquiro, eu posso melhorar, eu posso aperfeiçoar. Então, ela é uma capacidade de adquirir algo. Então, moral é um conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. Feito essa explanação, vamos ao primeiro item aqui. O dever moral, primeiro para consigo mesmo. Eu desmembrei o dever moral primeiro para consigo mesmo, depois para os outros, para que a gente possa ir devagarzinho. Primeiro para consigo mesmo. O que é esse dever moral para comigo? Né? O que é isso? Eles não estão falando aqui, é importante, que nesse trecho do Evangelho não está falando do trabalho, o trabalho de cada um. Né? Qual que é o meu dever no trabalho? Chegar no horário, cumprir as metas, né? Respeitar o colega de trabalho. Então, é dever de trabalho. Não é dever da escola, fazer o trabalho da escola, né? Tirar boas notas, respeitar os alunos, dever cívico, o dever de votar, né? Dever de trânsito, né? Ele não estava ligado a essas coisas, porque todas elas, ele não está falando disso especificamente, porque todos esses deveres, eles são mutáveis. O que é isso? O nosso dever aqui no Brasil, por exemplo, o meu dever no meu trabalho talvez seja chegar às 8 horas, talvez o dever em outro trabalho seja chegar ao meio-dia. A escala de trabalho, certa época, era de 12 horas, passou para 10, passou para 8. Então, os deveres, quando humanos, eles são mutáveis, eles vão mudando conforme a época, conforme a cidade, conforme a cultura. Então, tudo isso muda. Só que tem uma coisa que não muda, que é a questão moral. Isso e a consciência, né? Porque o nosso maior julgador é a nossa própria consciência. O dever moral, ele é imutável. Ele pode se aplicar a qualquer tempo e qualquer época. Fica aí, mãe, não tem problema não. Ele pode ser mudado a qualquer tempo, ele pode ser utilizado a qualquer tempo. Há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, há 2 horas atrás, daqui 10.000 anos. Em qualquer nação, em qualquer religião, em qualquer lugar do universo, seja encarnado ou desencarnado, o dever moral, ele não passa. Né? E quais são esses deveres? Quais são esses deveres morais? Os deveres morais, eles estão muito ligados com as nossas virtudes. Tá? Paciência, creio que todo mundo aqui é bem paciente. Né? Honestidade. Estamos hoje vivendo momentos bem específicos no nosso país, e esse é um ponto de uma virtude que está faltando muito em quem nos governa, mas que é um reflexo também de um pouco do que nós somos, que isso eu vou falar daqui a pouquinho. Prudência, né? Humildade. Né? Humildade é saber que a gente não sabe tudo. Né? Saber que por mais que eu tenha conhecimento, sempre alguém tem um conhecimento diferente do meu. Ética, que está muito ligado com a parte de honestidade também. E tem os 3 pontos, e tem várias outras virtudes, aqui eu só coloquei algumas, tá? Mas que nos formam moralmente. Né?
A benevolência, o perdão e a indulgência eram as três virtudes que, segundo no Livro dos Espíritos, quando eles perguntam aos Espíritos como Jesus entendia a caridade, ele utilizava essas três virtudes. Porque se você for bom para com todos, bom para com todos é a benevolência. Se você perdoar as ofensas, e se você for indulgente, o que é indulgente? Indulgente é ser indulgente com as imperfeições alheias. Né? Parar de olhar os defeitos do próximo. Né? É muito fácil, eu já falei isso aqui outras vezes, mas é muito fácil a gente enxergar os defeitos do próximo, porque ele é igual um saco que carrega nas costas. A gente enxerga muito fácil, muito rápido. Mas os nossos é complicado. A gente não enxerga muitas vezes. E o perdão, ele nos liberta. Né? O perdão, às vezes a gente acha que o perdão, a gente está fazendo um bem para outra pessoa. Ah, vou perdoar ela, só tem 10 anos que ela fez isso e tal. Né? E o perdão, na verdade, é uma libertação sua, que a pessoa nem sabe o que está acontecendo mais, nem que já foi, e você ainda está carregando aquele ressentimento. Né? E todos esses aspectos morais e virtudes, eles são contraponto com os aspectos negativos. Né? Quando você fortalece as virtudes, você está deixando de lado o quê? Egoísmo, orgulho, impaciência, raiva, entre outras mazelas que nos são colocadas para o nosso aperfeiçoamento. Eu enxergo dessa forma. Acontece algo comigo, eu tenho que observar e tentar aprender o que está acontecendo. Né? Continuando o dever moral, primeiro para consigo mesmo, saiu essa notícia aqui ontem, 9/10, que 7 em cada 10 brasileiros acreditam que a corrupção aumentou no país. Isso é uma conclusão da ONG Transparência Internacional, que foi realizada em mais de 20 países da América Latina. E para 78% da população brasileira, a corrupção aumentou no país. Esse é um dado interessante. Por quê? 78% perceber é o primeiro passo para que você possa fazer uma reforma íntima, ou uma reforma moral. Porque o grande trabalho aqui, quando ele está falando primeiro para consigo mesmo, o dever moral, é você se trabalhar. Trabalhar os seus defeitos, trabalhar os seus problemas, e não ficar julgando o outro. Então, quando você enxerga o seu problema, qual que é o problema a ser resolvido, é mais fácil você consertar. Você está com a casa, furou o cano. Se você está vendo o vazamento, é mais fácil você consertar do que se você não estiver vendo. Né? É mais ou menos isso. Eu sou impaciente. Se você notar que você é impaciente, esse é o ponto. Eu já contei a historinha aqui do leite, não já? Que eu só bebo leite gelado. E aí, um dia de manhã, estou eu lá, acordamos para tomar o café da manhã, minha esposa pega o último pouquinho do leite gelado, põe no copo dela, toma, ela esquenta no micro-ondas e vai tomar. E eu tenho que pegar um leite quente. Naquele momento vem aquele impulso de raiva que é meio que nato da gente, né? Só que eu parei, dei uma respirada. Ela não percebeu. É difícil fazer esse movimento. Esse movimento é muito complicado. A gente às vezes acha que o trabalho moral é algo, nossa, assim, super grande. Não, é nos pequenos detalhes do dia a dia, do cotidiano. O que te tira do sério? O que te dá raiva, o que te dá impaciência. É só assim que a gente consegue aperfeiçoar. E essa informação é interessante porque, se eu falo que 78% da população está conseguindo enxergar que tem corrupção, esse é um dado interessante, porque a gente está vendo onde está o problema. Será que é tão ruim as coisas que estão acontecendo? Primeira vez que a gente colocou a luz sobre um processo que já tinha muitos anos. Estou falando de corrupção, de uma forma na parte política, dos governantes. Só que é interessante a gente analisar, porque se está tendo corrupção tão sistemática, é porque o nosso sistema e a forma culturalmente que a gente está tocando as coisas nos leva a isso. Exemplo. Estacionar em um local proibido. Vaga deficiente, só por um minutinho, rapidinho. Só para entrar ali e tal, voltar, pá. Que negócio.
é uma forma de corrupção. O local não era para você. Você não tomou dinheiro de ninguém, mas você está afetando o espaço de alguém. Uso de softwares piratas em computadores. Velocidade acima do limite permitido nas estradas. Ah, não, mas esse ponto aqui dava para correr mais. Não é possível que numa reta dessa aqui o pessoal não põe uma faixa dupla. Né? A gente usa alguns artifícios para passar. Né? Baixar filme ou música sem pagar direitos autorais. Isso veio muito forte com a internet. Antigamente você ia lá na locadora e locava o filme e pronto. Né? Hoje as locadoras estão fechando, não somente por esse motivo. Tem Netflix, entre outros meios. Mas tem como fazer as coisas certas. Né? Tirar xerox de livro ao invés de comprar. Quem não fez isso na faculdade? Né? Então, assim, dirigir e falar com o celular nas mãos ao mesmo tempo. Dar farol na estrada para avisar sobre radar, blitz, ou mesmo participar de grupo de WhatsApp ou Waze para informar que está acontecendo blitz. Quando eu fico na dúvida, eu falo, pô, mas aí você está a favor do governo, que o governo está tirando dinheiro da gente, que não é justo, essas blitz é para arrecadação e tal. Aí eu vejo algo errado, eu faço algo errado também. Essa é a lógica. Todas as vezes que eu fico na dúvida e vou perguntar para minha consciência, eu faço a seguinte pergunta. E se fosse Jesus, o que ele faria? Quem acha que Jesus ia dar o farol alto na estrada? Quem acha que ele, no WhatsApp, blitz aqui na esquina, aqui, vocês que encheram a cara aí, não passa aqui não. A gente às vezes não tem noção do tamanho do impacto que isso pode gerar. Porque se uma pessoa está bebendo e dirigindo sistematicamente, uma hora ela pode ocasionar alguma coisa grave. Ela pode atropelar alguém, pode matar alguém. Né? Então, Jesus, como mestre, exemplo do que ele foi, eu uso ele várias vezes no meu cotidiano para fazer esse tipo de pergunta. E vou me aperfeiçoando. Você fala, Marlon, você nunca fez isso aqui? Eu acho que fiz todas. Com sinceridade. Hoje, não faço mais. Mas já fiz todas essas aqui. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu lembro do meu pai no Fusca, e nós três, eu e meus irmãos, brincando atrás no Fusca, pulava lá atrás, ninguém tinha segurança, era normal. As coisas mudaram, evoluíram. Né? Então, é aquilo que eu estava comentando ali atrás, no slide anterior. As coisas do cotidiano, elas mudam. A parte moral não. É ela que nos leva ao aperfeiçoamento. Esse é o primeiro dever para consigo mesmo. E eu acho interessante porque ele fala, reconhece-se, o Allan Kardec fala nessa parte, reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral. Né? Então, quando eu trouxe aquele gráfico de ir até Jesus, que parece impossível, é um processo de transformação e esforço que faz para domar suas más inclinações. Né? Eu só lembrei de uma coisa aqui. Eu acredito, que falando de governo novamente, que 95% das pessoas são boas. 5%, na minha opinião, são ruins. E esses 5% aterroriza os outros 95%. Né? Ou, não, o governo está fazendo isso, eu vou fazer também. E eu acho que o pessoal começou mais ou menos assim, né? Porque quem rouba um prego, rouba 1 milhão. E assim vai, porque o roubo é a mesma coisa. Né? O problema é moral. Então, esse foi um ensinamento de Allan Kardec com relação à nossa transformação moral. O segundo item daquele texto, ele fala sobre o dever moral primeiro para comigo mesmo, que é a parte de evolução moral, e o segundo para com o próximo. Só que é interessante a gente analisar, porque fica parecendo tipo assim, então eu vou me melhorar moralmente primeiro, aí depois que eu tiver 100%, eu vou começar a fazer alguma coisa pelo próximo. Não é essa a leitura. As coisas acontecem ao mesmo tempo. Um precisa do outro para funcionar, porque você não evolui se não for através do próximo. Fora da caridade não há salvação, como lembrava Allan Kardec. E salvação
Não é que não vá queimar no fogo do inferno, não é nada disso não. É que a salvação é evolução. Então, fora da caridade, não há evolução. E se o meu propósito é evolução espiritual, então, peraí, eu tenho que me melhorar moralmente e fazer a caridade. Que caridade que é essa? Então, eu vou começar a pegar dinheiro e começar a distribuir dinheiro. Né? É uma forma de caridade, mas não como entendia Jesus. Né? Eu vou contar um pouco aqui de uma experiência que eu estou tendo na casa, aqui no Ramatiz, que é muito interessante para mim. Né? O grupo de acolhimento São Francisco, ele está na casa há 2 anos, trabalha aqui na aldeia, todas as quinta-feiras. Tem 8 anos que eu estou no Ramatiz, mais ou menos. E eu sempre fiquei sentado, olhando, falando, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu queria um pouco mais de ação. Eu queria sentir o que é caridade, porque, apesar de ter vários tipos de tratamento, a hora que eu fico olhando pessoas como Chico Xavier, que era tão simples, era muita simplicidade e uma caridade imensa no coração. Eu comecei a buscar algo para mim que fosse nesse sentido. E esse grupo, eu conheci eles há 1 ano atrás, aqui na casa. Eles atendem em média 200 pessoas, mais ou menos 100 aqui, e mais em torno de 100 pessoas na rua, os que são os moradores de rua. E eu comecei a participar desse grupo. E quando você começa a participar, começa a surgir uma série de coisas, tipo assim, poxa, mas você vai ajudar morador de rua? Esses caras geralmente roubam, são ladrões, são usuários de droga, são usuários de entorpecentes, de bebida e tal. Só que eu não tive problema com isso, porque eu voltei à minha perguntinha. E se fosse Jesus, o que ele faria? Eu já escutei Chico Xavier falando também. Eu estou fazendo a minha parte. Cada um ajuda da forma que puder. Né? Não precisa ser morador de rua. Às vezes você faz a caridade rindo para uma pessoa. Eu escutei esses dias a Patrícia falando numa palestra aqui, que quando o pai dela fundou o centro aqui, o Sr. Milton, uma das coisas que ele pedia para ela é que ela ficasse na porta sorrindo para as pessoas que chegassem, que poderia ser o único sorriso que a pessoa tinha no dia. Então a caridade ela é expressa de várias formas, mas eu posso falar uma coisa para vocês. Caridade é igual amor de pai. Você só sabe quando você realmente tem. É igual amor por filho. Eu falo assim, eu vou gostar demais do meu filho. Quando eu tiver filho vai ser assim, as mães sentem até mais que os pais, né? Geralmente. Mas é a hora que você tem um filho, você fala assim, nossa senhora, como é que eu posso não dormir à noite, passar noites a fio? Como é que eu posso estar no meu quarto dormindo e uma respiração mais ofegante, eu saio correndo e ir lá no quarto para ver o que está acontecendo? Né? Quem não é pai, quem não é mãe, não consegue entender isso. É complexo. Né? E a caridade é da mesma forma, a gente só entende quando a gente começa a sentir. Eu comecei a sentir ela há mais ou menos 1 ano atrás, quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho. É impressionante quando você chega e às vezes a pessoa vira para você e fala assim, tem 2 dias que eu não como nada. E ela está usando drogas? Sim, 90% usam, ou mais. Mas eu não estou lá para julgar. Eu não estou lá para reprimir. Às vezes, eu e o restante da equipe, eu não vou sozinho, são várias pessoas. Mas às vezes é o único sorriso que a pessoa tem. Ou às vezes é um momento de desabafo, de conversa. Né? E é um trabalho muito bonito, muito interessante. Confesso que às vezes a gente volta meio triste. Fala, poxa, tenho tanto em casa e aqui as pessoas não têm nada. Né? São situações bem complexas na sociedade. Né? Esses dias eu estava vendo um vídeo, eu ia até trazer esse vídeo para cá, mas eu não gosto muito de notícia ruim, mas o vídeo ele falava mais ou menos o seguinte, eles fizeram um experimento social nos Estados Unidos e colocaram uma criança filmando, tal, mas a criança como moradora de rua, no frio de menos 15 graus que estava fazendo em Nova York. Para vocês terem uma noção, em Goiânia, o maior frio que já teve aqui foi de 2 graus. Em 1991, mais ou menos. 2 graus. Lá ele estava menos 15. E ele estava com um cartaz e falava assim, por favor, me ajude, estou com frio.
Ele ficou 2 horas no centro de Nova York, todo mundo passando por ele. E quem ajudou ele foi outro morador de rua. Aí eu estava lendo os comentários do vídeo, falei assim, se fosse no Brasil não era assim e tal. Gente, é assim. Eu já fiz muito isso, eu já subi muito vídeo de carro. Eu já atravessei muito pelo outro lado da rua. Ó, tá vendo alguém ali? E à medida que você vai trabalhando, o seu coração vai abrindo. A gente vai fazendo algo que a gente não está acostumado a fazer, que a gente fica muito na defensiva. É aquele negócio dos 95 que presta e os 5 que não presta, mas os 5 te dão medo. Vai me roubar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E são 2 cidades que nós temos em Goiânia, são 2 cidades que temos no bairro. Tem muita gente morando debaixo de ponte, tivemos a oportunidade de entrar. E o cara tem uma casa, conversa, é um ser humano. É incrível. Então, assim, eu estou falando isso para vocês, mas viver isso é o mais interessante para mim. Para outras pessoas, às vezes, o ideal é fazer. Tem muita gente que precisa de. Aqui na casa tem um processo com mães, com bebês, às vezes costura. Qualquer coisa, gente. De boa vontade, a caridade ela é sentida. Né? Não precisa, então vamos todo mundo ajudar os moradores de rua. Às vezes você não gosta, às vezes é perigoso para você. Né? Só estou dando um exemplo. E aí, eu queria falar para vocês o seguinte. Eu tenho um sonho. Peguei esse texto aqui do Cervantes. Quando a gente sonha sozinho é apenas um sonho. Quando a gente sonha junto é o começo de uma realidade. Eu imagino que hoje o que a gente faz já é um início, já dá uma comida, faz uma prece. Muitas vezes a gente faz prece. Você faz uma prece comigo? Faço. A gente faz a prece, né? Leva a palavra de Jesus. Outras vezes a gente orienta para ir para alguma instituição que faz o acolhimento. Mas eu acredito que, a partir do momento que conseguirmos estabelecer um processo onde a gente possa dar um lar para uma pessoa dessa, educação, profissionalização, família, muitos têm família, muitos têm 3, 4 filhos, às vezes poder voltar para a família ou se sentirem família numa comunidade, que puderem ter o trabalho, a maioria tem trabalho, a maioria tem trabalho, tem profissão. Eu sou açougueiro, eu sou lavador de carro, eu sou médico, já encontrei médico na rua, gente, médico envolvido. Já encontrei crianças de 15 anos, que eu olhei e falei assim, cara do meu sobrinho. Ele estava desconecto, o local que ele estava não parecia com ele. Tinha saído de casa porque estava apanhando o pai, alguma coisa assim. Mas a partir do momento que a gente der todos esses fatores e der Jesus para essa pessoa, não estou falando de religião, estou falando de cristianismo. Independente de religião, evangélico, católico, espírita, budista, o que for. Essa pessoa vai ter tudo que às vezes a gente já tem. Acredito eu que a maioria aqui tem lar, educação, família, trabalho, e está buscando uma religião, tem Jesus contigo. E tem dificuldade para fazer essa reforma moral e tem dificuldade para fazer a caridade. Se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue dar uma dignidade para que eles possam buscar uma reforma interna, moral também, e chegar ao ponto de desenvolver a caridade. E muitas vezes acontece o que eu acabei de falar agora. Eles fazem caridade entre eles. É impressionante. Já chegou o ponto da gente chegar com uma marmita no final do caminho e ter 2 pessoas. Só tem uma, não tem importância, a gente divide. Ou então não dá para ele, que eu já comi um pão. É impressionante. A caridade parece que quanto mais simples, é maior o processo de caridade. Então esse é um sonho que eu tenho. Não sei como eu vou realizá-lo, mas está lançada a bola para que a gente possa pensar. Eu vou passar um filme aqui. Só não está saindo a música do vídeo, mas ele está indiano, ninguém vai entender, só observa.
पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। चलो। Esse é um filme indiano que eu acho ele bem interessante, porque ele fala por si só. Enquanto o governo está dormindo, as pessoas estão discutindo, outros estão bebendo, outros estão negociando, alguém faz alguma coisa. Alguém tem uma atitude de movimentar. E ela não sabe que ela não pode mover a árvore, isso que é o mais interessante. Ela começa a mover sem... Chega lá e começa a empurrar, né? E aí o negócio, as outras pessoas vão atrás. Eu estou falando isso por quê? Porque a gente cai, às vezes, num processo de alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa para fazer caridade. Alguém tem que fazer alguma coisa para tirar esse menino da rua. Alguém tem que fazer alguma coisa para mudar as coisas. E esse alguém somos nós, né? É cada um de nós. Tem 8 anos que eu sento aqui no banco, aqui estou assistindo palestra e falo assim, que som ruim. Não é possível. Já assisti várias palestras, o palestrante está falando no microfone, eu não estou ouvindo lá atrás. Mas diversas, né? E tem 8 anos que eu falo isso. Eu falei, poxa, mas tem 8 anos também que eu sei mexer em mesa de som. Esse ano a gente resolveu mexer. E o pouquinho que a gente começou a trabalhar, formou-se um grupo, e desse grupo já saiu transmissões ao vivo pelo Facebook. Transmitimos o primeiro teste, Setembro Amarelo, o seminário de Ramatiz e algumas outras palestras, e essa palestra que estamos transmitindo aqui também, né? Porque alguém tem que fazer alguma coisa. Isso é uma crítica a mim mesmo. Por que eu fiquei 8 anos aqui criticando, ao invés de subir e fazer alguma coisa, realmente, né? E isso vai trazendo outras oportunidades. O site da comunidade Ramatiz começou a ter muito acesso, porque a gente começou a transmitir vários vídeos. Eu convido vocês depois a entrar, né? Está num processo ainda de teste, porque a gente faz com o recurso que a gente tem, com as ideias e com as limitações, e a gente vai chegar num ponto onde todas as palestras, ou 90% delas, vão ser transmitidas. E tem um vídeo lá, que vocês podem, que eu conheça o ser, a comunidade Ramatiz, vocês podem conhecer um pouco mais sobre os trabalhos. E também está presente no YouTube. Todas as transmissões que fizemos ultimamente, nós estamos disponibilizando no YouTube, tanto do Setembro Amarelo, quanto da Semana Ramatiz. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. Isso é interessante, porque ele está falando justamente de ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Nesse trecho. Resumindo, o nosso propósito é a evolução espiritual. O nosso dever, reformar moralmente e praticar a caridade. Isso me dá um norte para que eu possa chegar até Jesus. Mas aí vem assim, será que depois de tudo isso, será que eu consigo chegar até lá onde está Jesus? Chegar nesse ponto de espírito tão evoluído assim para voltar ao Pai? O mais engraçado é que durante a Semana Ramatiz eu comprei um livro de Ramatiz. Eu nunca tinha lido um livro de Ramatiz. E a semana acho que incentivou nesse sentido. Eu comprei esse livro chamado Sublime Peregrino. Tem vários aqui na biblioteca, inclusive. E eu estava lendo ele ontem à noite. Já tinha terminado essa palestra, resolvi inserir esse texto, porque vem muito, a espiritualidade vem muito a calhar. A pergunta que o Ercílio Mais, não sei o nome dele direito, ele faz a Ramatiz é o seguinte: porventura, Jesus também evolui de modo idêntico aos demais homens, conforme vós referistes às suas encarnações em outros mundos? Ele faz essa pergunta ao espírito de Ramatiz. E o espírito de Ramatiz responde para ele o seguinte: Jesus também foi imaturo de espírito
e fez o mesmo curso evolutivo, através de mundos planetários já desintegrados no cosmos. Isso foi há muito tempo, mas decorreu sobre o mesmo processo semelhante ao aperfeiçoamento dos demais homens. Ele forjou a sua consciência espiritual sobre as mesmas condições educativas do bem e do mal, do puro e do impuro, da sombra e da luz, tal qual acontece hoje com vossa humanidade. Ou seja, Jesus passou pelo mesmo processo que estamos passando. Não existia tipo assim, você que é filho de Deus, aí passa na frente, vai lá e evolui mais rápido todo mundo. O Pai é justo. Seria injusto ele fazer isso. Né? Quando eu li isso ontem à noite, eu falei, caramba, que interessante. Né? Que interessante pensar que Jesus já foi igual a mim. Ou seja, eu tenho jeito ainda. Né? Chego lá. Uma frase para fechar. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isso é interessante. Para a reforma íntima é muito importante. Então, e um detalhe, quem não sabe, fala assim, mas eu já estou tão velho, tanta coisa, vou deixar para a próxima encarnação. Allan Kardec, ele escreveu os 5 livros que fazem a doutrina espírita nos últimos 5 anos de vida dele. Até então, ele era um estudioso, tinha todo o processo dele, mas ele escreveu nos últimos 5 anos. Ele tinha 50 quando começou, morreu com 50 e pouco. Ele escreveu toda a doutrina espírita em 5 anos. Será que dá para fazer alguma coisa? Começar agora? Não vamos deixar para a próxima encarnação não, gente. Tem muita coisa que a gente pode fazer agora. Né? Vamos passar agora para viagem astral. Sentem confortavelmente. Vamos fechar nossos olhos, nos respirar profundamente, agradecer ao Pai pela nossa existência e na contagem de 1, 2, 3, que possamos mentalizar e mentalmente até esse riacho, essa cachoeira, essas águas que passam. Possamos escutar o som dos pássaros, sentir o cheiro da mata, sentir a temperatura da água. Possamos entrar dentro dessa água. Essa água tire de nós, nos limpe, tire todas as energias ruins, as energias negativas, que possa nos lavar espiritualmente, para que possamos, Senhor, evoluir moralmente, para que possamos estar mais abertos para os ensinamentos, para que possamos enxergar melhor os nossos defeitos e que possamos melhorarmos. Também, Senhor, agradecer pela nossa vida, por esta encarnação, por todas as pessoas que nos rodeiam, que os ensinamentos que vêm até nós possam ser aplicados diariamente no nosso dia para a nossa evolução. Saindo das águas, vamos sentindo o raio solar que nos aquece, nos afaga e sentimos a presença do Mestre Jesus, que sempre está conosco. Basta, em qualquer momento de dificuldade, recorrer a Ele, à espiritualidade superior, aos bons espíritos e mentores. E agora possamos voltar aqui para o salão, na contagem de 1, 2, 3, e nos preparar, sentar em uma posição confortável, para que possamos receber o passe.